Queridos alunas e alunas da pedagogia, estamos de volta à segunda parte da nossa live anterior, onde o Roberto fez uma bela explanação sobre o censo escolar brasileiro, o censo da educação básica, mostrando, inclusive, sua metodologia e números que nos assustam. De fato, são números, conforme ele disse, que significam uma população da Espanha ou da Argentina. Não é brincadeira. O fato de nós termos milhões de alunos na educação básica, total de mais de 48 milhões, 47 milhões de alunos, nos leva a refletir, fazer algumas reflexões. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o aspecto quantitativista do censo. O censo não está inicialmente interessado em mostrar a qualidade da educação. E faz isso por uma razão simples. Simples em termos, simples modo de dizer. A Constituição brasileira determina que a qualidade da educação será apurada a partir de uma operação matemática entre insumos e número de alunos efetivamente matriculados. Então, segundo o governo brasileiro, a nossa educação será de qualidade quando, por exemplo, houver uma cadeira para cada aluno, para mais de 47 milhões de alunos. Quando houver, sei lá, um computador para cada aluno. Isso é um indicador ótimo, né? Nenhum país do mundo, na verdade, já chegou a um computador por aluno em sala de aula. Mas eu quero afirmar que o Brasil vem avançando significativamente em termos quantitativistas, de atender essa multidão de gente com livros didáticos, uniforme, transporte escolar, maior programa alimentar educacional do mundo, programa da merenda escolar, professores e etc. Isso quer dizer que é preciso muito dinheiro para bancar o funcionamento, né, desse grande aparato educacional brasileiro. Agora, é preciso também perceber que, não obstante esse aspecto quantitativista, eu preciso encarar todas essas quantidades também como indicadores de mercado. O Brasil hoje é o 8º maior mercado mundial de educação. Imagine agora o empresariado diante desse grandioso mercado. Ele que, conforme o Roberto mostrou, oferta, né, poucas matrículas para esses milhões de estudantes. Conclusão, é um mercado em disputa. Não é por acaso, portanto, que na Câmara dos Deputados eu tenho uma bancada de deputados federais constituindo 20% do total de deputados, sendo que 35% dessa bancada é de empresários da educação, 5% de economistas e mais 10% de administradores escolares. O conflito que surge a partir daí ele é muito grande e é responsável pelo emperramento da educação pública brasileira. Porque toda vez que alguma medida de caráter extremamente democrático, encaminhado pela sociedade civil, para ser debatido no Congresso, essa bancada tende naturalmente a não aceitar a vitória da proposta encaminhada pela sociedade civil. Então, eu não posso exclusivamente responsabilizar o Estado pela má administração da educação pública. Eu tenho que perceber o campo conflituoso no qual ela se insere. Os privatistas de um lado e os publicistas de outro lado. Eu, por exemplo, Galdêncio, Roberto, nós nos colocamos do lado da defesa da educação pública. Mas há pessoas, e é uma grande quantidade de pessoas, com muito poder econômico, que se colocam do lado da privatização. A Constituição, a LDB de 1996, editada no governo do Fernando Henrique, é a primeira LDB que divide o poder de garantia de oferta da educação entre o Estado e a família. Até então, todas as
LDBs anteriores apenas exigiam que o Estado financiasse a educação pública. Mas, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, bastante influenciado já pelo ideário neoliberal e, sobretudo, com a reforma do Estado realizada pelo ministro Bresser Pereira, que leva, né, a inscrever nas políticas que a educação não é um serviço essencial prestado pelo Estado. Então, a partir desse ano, a partir especialmente da reforma do Estado, a partir da promulgação da nova LDB, a tensão aumenta nesse ambiente educacional brasileiro. Cada vez mais a pressão por privatizar, desde a educação infantil até a educação superior, se torna cada vez maior. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a atuação do Estado. Bem ou mal, o Estado brasileiro vem avançando sensivelmente na melhoria da qualidade da educação. Há 20 anos atrás, a grande maioria das escolas brasileiras não tinha privada no prédio escolar. Parece brincadeira para nós aqui no Rio de Janeiro, mas isso é sintomático. As escolas tinham casinha, ficavam 20, 30, 40 metros do prédio escolar. Num dia de chuva, imaginem a calamidade que era isso. Grande quantidade das escolas não tinha água potável, ou as crianças levavam água de casa, ou tinha uma água barrenta lá no fundo do pátio da escola. Isso praticamente vem sendo superado com muito empenho dos governos, de todos os governos. Desde que nós conseguimos, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, praticamente universalizar a educação básica no ensino fundamental, o governo, a partir desses indicadores de qualidade e dessa relação entre insumo e quantidade de aluno, vem se empenhando em equipar melhor as escolas. Hoje, praticamente todas têm computadores, a maioria tem água filtrada, a maioria tem privada no prédio escolar, a maioria tem biblioteca ou sala de leitura, enfim, avançamos. Não avançamos em termos de qualidade medida com outra metodologia. Para mim, a qualidade da educação se dá a partir do momento em que ela tem valor de uso, ela serve para o estudante, serve para a sua família, serve para ele se libertar, né, das misérias do ambiente em que ele vive. Essa educação também precisa ter valor de troca. O mercado precisa pagar bem pela educação que o estudante apresenta na hora em que está disputando uma vaga no emprego. Essa educação precisa de professor de qualidade. Eu não consigo, de maneira nenhuma, produzir. Vamos pensar um lençol de linho com 400, 800 fios, se eu não tiver tecelões de qualidade, que sejam experts na produção desse tipo. Então, eu preciso de professores de qualidade. Há pouco tempo, eu terminei um levantamento da qualidade de professores e eu fiquei bastante chocado, porque a maioria está entregue a instituições de ensino superior particulares e que têm desempenhos muito ruins em qualquer exame avaliativo. Por exemplo, um bom indicador dessa qualidade é dado pelo ranking universitário do jornal Folha de São Paulo. Ele pesquisa anualmente e faz um ranqueamento. E é impressionante. Se eu apenas considerar as disciplinas que são avaliadas pelo PISA, matemática, ciências e linguagem, eu vou verificar que somente as universidades públicas desse país conseguem chegar a uma média equivalente a 6. A maioria das escolas particulares não consegue obter, por exemplo, nota 4. A grande maioria se situa entre nota 2 e nota 4. Ora, isso, então, leva necessariamente a sociedade brasileira, a sociedade política brasileira, a dimensionarem este fenômeno. A sociedade precisa evoluir, né, disputando, exigindo uma qualidade que não seja do padrão Copa, né, padrão Copa do Mundo 2014, mas que seja uma qualidade com valor de uso, valor de troca, com professores de qualidade. Eu gostaria de encerrar essa fala mostrando para vocês
é uma resposta, entre milhares de respostas que a gente tem, sobre essa qualidade. Por que ela não é tão boa? Ora, com muita luta, a sociedade civil brasileira conseguiu que o governo aprovasse o que é chamado de CAQ, Custo Aluno Qualidade, CAQ, CAQ. Vocês têm ideia de quanto o governo paga por aluno por ano? Pois eu vou dizer. Ele paga R$ 3.700 por ano. Ora, se eu dividir por 10, dá míseros R$ 370 de mensalidade. E esse custo aluno qualidade de R$ 3.700, agora, nessa luta pela manutenção do Fundeb, nós conseguimos escrever nas leis brasileiras que ele deve chegar até 2026 em R$ 5.700. Ou seja, vão passar de 300 e pouco de mensalidade para R$ 5.570. Esse dinheiro é para pagar luz, água, telefone, etc, etc, etc. Ou seja, efetivamente, o dinheiro que chega na sala de aula é muito pequeno. A pergunta que se coloca imediatamente é: por que o custo aluno-qualidade não é equivalente a uma mensalidade de uma escola particular por mês? A resposta é simples. A bancada privatista, os empresários da educação, sabem que, se houver a melhoria da qualidade da educação pública nacionalmente, as suas chances de aumentarem os seus negócios ela é uma chance muito pequena e cada vez menor. Ou seja, não interessa aos donos de escola, aos empresários de educação, que a educação brasileira seja uma educação pública, financiada pelo Estado, pela sociedade brasileira. Eu fico por aqui e vocês vão ver outras coisas muito legais a partir do Gaudêncio. Gaudêncio, qual a palavra? Gaudêncio, você está sem som. Boa noite, obrigado, Zaca. Boa noite, Zacarias, Roberto, queridos alunos, alunas. Eu estava dizendo que, primeiro, a explanação que o Roberto nos deu, mostrando as magnitudes de que o Zacarias realça, chama atenção para uma coisa importante. O Gramsci dizia que contrapor quantidade e qualidade é manter as coisas no mesmo lugar, né? Então, a questão de atender a todos é ultra importante. Então, nós vemos aí que a educação básica, de um modo geral, atende. Há dados, depois o Roberto chamou atenção, quando vai no detalhe, grande defasagem ainda em regiões da educação infantil, etc. E aí entra um outro dado, a questão da desigualdade econômica desse país continental também vai correlato uma desigualdade da oferta educacional. Então, nesses dados oscilam muito. E se a gente vai lá para o ensino médio, nós vamos ver que a Constituição diz que o ensino médio é a etapa final da educação básica e é dever do Estado e direito social e subjetivo. Ali nós vamos ver que tem o gargalo, né? Só para chamar a atenção, que é uma coisa muito divulgada na imprensa, que chama a geração neném. São 11 milhões de jovens que estariam nesta categoria, que não estudam e não trabalham. Obviamente, nós sabemos que fazem alguma coisa, que não estudam, mas que fazem alguma atividade, fazem. Por outro lado, se a gente olha, então, além da desigualdade regional, a gente fica aqui no Rio de Janeiro, né? Que vocês, alunos, conhecem bastante, né? Há uma diferença muito grande da possibilidade do trabalho docente, da própria qualidade da escola, de um Moro do Alemão, para a escola aqui da esquina, onde eu moro, e que a esposa do Zacarias é uma das diretoras e coordenadoras aqui no Jardim Botânico. Então, a mesma escola pública que se oferece aqui no Jardim Botânico não é a mesma escola pública em termos de
e de prédio e de condições de trabalho do professor. Acho que esse é um dado importante depois de a gente analisar. Um outro aspecto, né, e o Zacarias acho que chama atenção, né, que a qualidade tem dois elementos fundamentais. Uma concepção que nós temos de qualidade de educação, né? Então, digamos, o que é para o mercado qualidade de educação? É a educação que dá aquilo que o mercado quer. No caso do trabalhador, do trabalho simples, já nos anos 30, Gramsci dizia que era aguçar o olho e adestrar a mão. Então, para a gente, como dizia o Zacarias, não serve essa qualidade. A qualidade da educação teria dois elementos do ponto de vista da concepção, que a educação básica permita a esse jovem entender a sociedade que ele vive, ler um pouco aquilo que o Paulo Freire dizia, ler a realidade, ler o mundo que vive, o bairro que mora, a cidade que mora. Por exemplo, agora nós estamos numa ebulição da política. Como é que esse jovem que faz o ensino médio, sobretudo, que está atento, está inseguro, e mesmo o jovem universitário, como é que eles têm os instrumentos para analisar o que se fala e o que é a realidade? Então, o elemento de entender como a sociedade funciona, mas também entender como a natureza funciona, as leis da natureza. Então, eu acho que isso daria uma ideia de uma educação integral ou por inteiro, né? Isto é, que veja as dimensões do desenvolvimento dessa criança e desse jovem. E o Zacarias chama atenção também para o elemento das bases materiais. O que são as bases materiais da qualidade? Primeiro, um professor que trabalhasse só numa escola. Então, quando a gente olha esse Brasil, nós vamos ver professores trabalhando em 3 escolas e ainda, de repente, pegando lá algum trabalho à noite na educação de jovens adultos. O tempo do professor, a formação do professor faz parte da matéria, o salário do professor, o custo aluno, que o Zacarias diz, é parte da qualidade da educação. Outra coisa, laboratórios, biblioteca, espaço de esporte é fundamental para o jovem, espaço para arte, cultura, isso tudo nós vamos ver que hoje está se cortando isso, reduzindo. Em suma, a qualidade tem um componente de concepção e tem um componente da materialidade, que vai desde o laboratório até, como dizia o Zacarias, a água potável. Tem situações de escolas, eu acho que a ocupação das escolas mostraram que ainda não atendem isso, né, Zacarias? Tem um conjunto de escolas que não atendem isso. Então, o problema da educação, desses dados, quando a gente vai analisar na minudência, isto é, no detalhe, eles acompanham um pouco o drama, digamos, da sociedade brasileira, do ponto de vista da qualidade de vida, do transporte, da saúde, enfim, do acesso ao trabalho, à casa. Aqui no Rio de Janeiro, a gente estava discutindo com o vereador Raymond, que são 17 mil pessoas que vivem na rua. Os 100 e poucos mil que estão no trabalho informal, 300 e poucas mil famílias no Rio de Janeiro que procuram teto e precisam de casa. Então, tudo isto nós temos que analisar quando a gente analisa as condições objetivas da sala de aula está ok, mas também as condições objetivas desse aluno que vai à escola. E aí, agora, então, com a questão do ensino remoto, isto é dramático. Hoje eu estava participando de uma reunião da Faculdade de Educação, a nossa faculdade, onde o professor Rafael, que é nosso colega, nos falava Rafael Bastos, nos falava, Zacarias e Roberto, de que houve uma reunião com lideranças da educação, sindicatos, com o atual secretário de Educação, que recebeu e mostrou que 60% dos alunos não estão conseguindo acessar aqui no Rio de Janeiro, aproximadamente, eu tenho dúvida agora se é 60% ou 40%. Portanto, vai um pouco do que
a Unesco chamou atenção, que eu creio que o Zacarias aqui mencionou, ou alguém mencionou em aulas anteriores. Então, resumindo, é importante esses dados, e o Roberto nos deu uma explanação muito sucinta e muito boa, e é importante depois, como ele disse, a gente entrar no detalhe desse dado, e vocês mesmos, colegas, que vivem lá nas comunidades, que vivem perto das comunidades, que vivem nos bairros, nos diferentes bairros, trazer para a gente um pouco de como vocês veem esses números na escola, como, inclusive, os filhos ou irmãos que estudam nessas escolas sentem do ponto de vista daquilo que nós estamos falando aqui. Não sei se o Roberto agora quer completar com alguns outros elementos. Acho que há tempo ainda, né, Zacarias? Sim, claro. Ok. Eu ia salientar, né, a partir da fala do Zacarias e do Gaudêncio, com um dado que apareceu. O Zacarias mencionou a bancada da educação privada e como o lobby deles é muito forte, né, dentro não só do Congresso, mas do Executivo, e dos espaços de deliberação sobre a educação no país. E é importante a gente lembrar um dado que a gente acabou de ver, né, que a educação privada, na educação básica, ela responde por apenas 19% das matrículas. Né? Ou seja, esse agrupamento, né, do empresariado da educação tem uma força política enorme que delibera e condiciona políticas educacionais para todo o Brasil, responde por apenas 19%, né, das matrículas do ensino da escola básica. Né? Ou seja, mais uma vez as desigualdades sociais, mais uma vez essa minoria, né, que se faz minoria numérica, que se faz maioria política e delibera em prol da minoria. Porque, enfim, a gente sabe muito bem quem são os alunos da escola privada, né, na maioria das vezes. São pessoas de classe média alta, algumas escolas até ainda mais caras, que são escolas reservadas para pessoas muito ricas. Não é para o povão. O povão está ali, né? Ou quem depende da escola pública está ali naquele número de mais de 80% de matrículas da educação básica em instituições públicas de ensino. Então, essas pessoas deliberam em prol de uma minoria, deliberam em prol dos privilégios, deliberam em prol da desigualdade social, deliberam em prol, né, das classes mais abastadas. E, da mesma forma, são as mesmas pessoas, os mesmos grupos econômicos responsáveis pela péssima formação dos professores, né, que o Zacarias citou. Porque essa péssima formação de professores vem das universidades privadas, né, que nos próprios rankings que são elaborados aí, tem o da Folha de São Paulo, tem tantos outros, e eles adoram rankings, né, os próprios rankings que são criados pelas instituições de mercados, por essa grande mídia empresarial, esses próprios rankings demonstram a disparidade da formação de professores de instituições privadas, que é a grande maioria, com os professores que são formados em instituições públicas, como é o caso de vocês aqui na UERJ. Né? Como que o rendimento desses professores das instituições públicas é infinitamente superior ao das universidades privadas, com as universidades privadas tendo todo tipo, né, de recursos, de amontoados de dinheiros e, inclusive, de facilitações políticas, né, por esse poder político que eles têm, e com todos os problemas que a universidade pública tem. Né? E consegue-se ainda formar com melhor qualidade de professores nas universidades públicas do que nas privadas. Então, vejam como algo que a gente debateu, inclusive, nas primeiras aulas, né, que a escola, né, e a universidade que formam os professores não está flutuando na sociedade. Né? Ela desenvolve e reverbera todas as contradições e lutas sociais que ocorrem, né, no geral, que ocorrem no Brasil inteiro. Então, a gente vê aí a desigualdade, os privilégios refletidos no campo da educação e nos embates que existem, né, dentro do campo da educação, de concepções diferentes da educação. Né? Acho Roberto, que é isso. Diga, Gaudêncio. Desculpa, mas conclui. Depois eu queria dar um outro elemento. Eu também queria dar uma... Pode concluir, pode seguir. Gaudêncio, vai lá.
Não, eu acho que é interessante isso que você coloca aí uma outra tendência, né? Eu estava acompanhando aí o debate sobre as escolas militares, né? Veja, no sistema educacional do Paraná está se propondo 200 escolas militares. Ora, esse é um dado que a instituição militar tem uma visão, eu diria, privada da educação, que é a visão de formar, digamos, as Forças Armadas, mas não tem os elementos do que seja uma educação pública, laica, universal, etc. Então, é um outro elemento, né, que intervém num sistema já dual, de uma diferenciação brutal da educação, vem agora o enxerto, né, dessa tendência das escolas militares. Pô, 200 escolas no estado não são duas, né? Hoje os colégios militares eram 1, 2, 3, sei lá, não sei se tem um em cada estado. E o outro elemento é também, né, que nós vamos ter oportunidade de discutir, como o movimento Todos pela Educação foi tentando entrar por dentro do Estado e condicionar a política pública, assim como o Conselho Federal de Educação. Agora mesmo o Conselho deliberou que pode se dar todo 2021 aula remota ou mista. Está sinalizando aí já para o mercado, né, do próprio ensino. Então, a gente tem que estar atento como se movimentam. Eu acho que está isso que o Zacarias e o Roberto colocam, como se movimentam os grupos sociais e como eles se fundamentam no parlamento, no judiciário e nos órgãos executivos, né? Conselho Federal, normas, etc., etc. A tendência hoje, lamentavelmente, é de uma rarefação daquilo que é o conceito clássico do direito social e subjetivo de uma educação básica integral e por inteiro. E, para finalizar, veja como o Roberto chamou atenção quão poucas escolas do ensino fundamental estão em tempo integral. O Miguel Arroyo diz: uma escola igual em tempo integral, que horror! Isto é, teria que ter uma escola que ofereça as condições de ter tempo integral. Eu pude visitar algumas escolas na Europa. Na Europa, nós só temos 10 minutos, hein? Só temos mais 10 minutos a partir de agora. Eu estou dando um exemplo de uma escola que eu visitei na Suécia, que é o padrão da escola fundamental. As crianças entram lá às 7 horas e saem às 7 da noite. Mas aprendem a costurar, aprendem a cozinhar, faz teatro. Então, tem lá um espaço enorme. Quer dizer, ali você tem qualidade e os pais podem ficar tranquilos que a criança está lá o dia todo assistida, mas não é só aula. Então, essa é uma conquista que nós temos que ter e a travessia é longa. Só para encerrar, um dado, já que nós estamos falando muito da desigualdade na formação de professores, quem quiser boa qualidade na formação docente, obrigatoriamente precisa vir para a região sul, sudeste, primeiro pela ordem sudeste, sul, e na região centro-oeste, apenas Brasília. As demais regiões todas têm déficits de formação de professores. Quanto mais nós entramos para dentro do território brasileiro, tanto mais essa formação de professores ela vai ficando claudicante. Então, isso é uma coisa que nós precisamos ter em mente, precisamos dimensionar e precisamos exigir da sociedade civil organizada que atente para esse fenômeno como condição de diminuir a desigualdade na educação das nossas crianças e jovens. Então, é dramático o que a gente está vivendo e, conforme já foi salientado pelo Roberto, pelo Valdense e por mim mesmo, o lobby da educação é pequeno, né? Ele corresponde a 20% dos deputados, só na Câmara dos Deputados, mas ele é muito forte. E tem outros aliados, né? As igrejas, por exemplo, a bancada evangélica, a bancada católica, elas também são privatistas.
e elas trabalham contra a educação pública. Isso tudo precisa ser conhecido por todos nós como condição para a gente falar das mazelas, dos problemas que a gente tem na educação brasileira. Eu fico por aqui, agradeço a todos. Roberto, que é o nosso âncora hoje, pode, né, encerrar aí os nossos trabalhos. Vai, Roberto. Peraí. Só mostrar aqui novamente o gráfico. Tá aparecendo aí? Tá, né? Tá aparecendo. Os professores e diretores aqui, né? Nós somos 2.200.000 professores na educação básica atualmente no Brasil, né? A maior parte no fundamental, quase 1,5 milhão de professores no fundamental. E aqui nós temos aqui 599 mil, né? 600 mil na educação infantil e outros 507 mil no ensino médio, que é um número preocupante também, né? O ensino médio, que você tem várias disciplinas com vários professores diferentes, ter o mesmo número de professores, né, da educação infantil é um número que deixa para a gente pensar, né? Sabendo nós que tem tantos problemas no ensino médio, que na próxima aula do Plano Nacional de Educação também vai aparecer bastante esses gargalos do ensino médio. Peço para vocês guardarem para a próxima aula isso, né? O número de professores no ensino médio é menor do que o número de professores na educação infantil, mesmo a gente tendo aquele monte de disciplinas no ensino médio com vários professores diferentes. Um outro dado interessante aqui, né? Roberto, oi. Precisamos chamar a atenção de todo o professorado brasileiro, apenas uma pequena parte não tem a formação adequada. É menos de 15%. A maioria já tem nível superior. E aí, para mim, é que está o problema. Porque na medida em que a lei determinou que as pessoas devem ter formação de nível superior, a oferta pelo empresariado particular, ela aumentou incomensuravelmente. E a oferta dessa qualidade é das piores possíveis, medida por vários indicadores brasileiros e internacionais. Era só isso. Exato. E aqui nesse número de baixo, a gente vê aqui que nós temos mais de 160 mil diretores, né, diretoras de escola no Brasil, onde aparece aqui, ó, 86% das diretoras têm alguma formação superior, né? Bate com o número que o Zacarias acabou de nos dar. E um outro número interessante, né? 80% aqui das diretoras no Brasil são mulheres, né? É uma categoria, professores, uma categoria bem feminina. Muitas mulheres, né? A maioria esmagadora das professoras do Brasil são mulheres, a maioria das diretoras de escola também são mulheres, 80%. Bem, acho que a gente fez aí uma boa viagem aí nos dados do censo, né? Acho que encerramos por aqui essa aula de hoje. Peraí, voltei aqui. Acho que encerramos por aqui essa aula de hoje. Conseguimos fazer um bom passeio aí, né? Pelos alguns números importantes do censo da educação, e com isso a gente, né, já tem um certo panorama do que é a magnitude que é a rede escolar brasileira e também a magnitude dos seus desafios. Próxima aula a gente vai estudar um pouco do Plano Nacional de Educação, também vamos fazer uma aula assim, navegando na internet, tá? E aí outros dados vão surgir aqui para a gente debater também, muito interessante. Então, encerramos por aqui, se cuidem, tá? E até a próxima aula. Não esqueçam de postar os trabalhos até o dia 19, ok? Um abraço a todos, ficamos por aqui. Um abraço.